Sylvester Stallone é um nome sinônimo de heróis duros e virados para a ação, como Rocky Balboa e John Rambo. A sua determinação e força bruta fazem dele uma das maiores estrelas de Hollywood. Mas aí está o problema. Por detrás da personalidade rude, Stallone tem um lado secreto que a maioria dos seus fãs desconhece. Teve alguns desentendimentos profundos com outros grandes nomes do desporto. E alguns desses confrontos vão muito além das rivalidades clássicas. Por que é que alguém que parece tão inquebrável guardaria tanto rancor contra as suas outras estrelas? Acontece que há mais do que imagina. Início de vida e carreira. Sylvester Stallone. Nascido a 6 de julho de 1946, em Hell's Kitchen, Nova York, teve uma infância marcante. A sua mãe, Jacqueline Jackie Stallone, era uma astróloga famosa e promotora de luta livre profissional feminina. E o seu pai, Francesco Frank Stallone Sr., era um imigrante italiano e barbeiro. A infância de Sylvester não foi isenta de problemas. Devido à dificuldade no parto, os médicos usaram fórceps e, como resultado, ficou paralisado do lado esquerdo do rosto, impactando o lábio, a língua e o queixo. Isto resultou na aparência irritada e na fala arrastada que se tornaram a sua imagem de marca. Quando era criança, Stallone sofria de bullying, mas usou a sua dor para se concentrar na musculação e na representação. O seu caminho não foi simples. Um dia, um orientador educativo informou a sua mãe que ele estaria muito apto para trabalhar como ajudante de eletricista. Stallone, no entanto, sonhava em representar e escrever argumentos. Depois de passar parte da infância num orfanato, aos 5 anos de idade, voltou a viver com a família. Mais tarde, após o divórcio dos pais, ficou com a mãe em Filadélfia. A infância de Stallone não foi fácil. Interpretou papéis menores em filmes e até fez biscates. Como limpar um jardim zoológico. O seu primeiro grande sucesso foi no filme Softcore The Party at Kitty and Studs, em 1970, quando estava sem abrigo e desesperado. Depois de interpretar alguns papéis menores, a sua grande oportunidade surgiu quando escreveu Rocky, uma história de um pugilista azarão, e insistiu em protagonizar o papel principal. O filme foi um sucesso de bilheteira e viu Stallone receber elogios da crítica, incluindo uma nomeação para os Oscars de melhor ator e melhor argumento. Rocky ganhou 3 Oscars, incluindo o de melhor filme, e fez de Stallone uma celebridade internacional. Depois disso, Stallone tornou-se um nome conhecido, com Rocky a representar a sua determinação e triunfo. A carreira de Stallone ganhou finalmente força no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando assumiu uma série de papéis, consolidando o seu estatuto em Hollywood. A sua estreia como realizador foi em 1978, em Paradise Alley, onde atuou como um dos 3 irmãos que praticam wrestling profissional. No mesmo ano, realizou Fist, um filme que o apresenta como um trabalhador de armazém que se torna líder sindical, vagamente baseado em James Hoffa. Em 1979, regressou a Rocky II e escreveu, realizou e atuou na sequela do seu filme de sucesso Rocky. O filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando $200 milhões em todo o mundo. Nos anos seguintes, a sua popularidade aumentou ainda mais, principalmente com a sua interpretação do lendário John Rambo no filme First Blood, de 1982. Este filme de ação não só deu início à série Rambo, como também revelou outra faceta de Stallone, com os críticos a notarem que a sua visão da personagem era mais humana do que a do livro. Stallone continuou a quebrar barreiras, atuando em Escape to Victory, 1981, com Michael Caine e o ícone do futebol Pelé, e Nighthawks, 1981, no qual interpretou um polícia que perseguia um terrorista. Em 1982, estreou Rocky III, no qual Stallone atuou, realizou e escreveu o argumento, preparando-se para o papel com um treino rigoroso que reduziu a sua gordura corporal para uns impressionantes 2,8%. Embora tenha havido alguns fracassos, como Staying Alive, de 1983, uma sequela de Os Embalos de Sábado à Noite que não foi bem recebida pela crítica. Stallone obteve sucesso comercial com a maioria dos seus filmes, como Rocky IV e Rambo, A Origem 2, de 1985. Ficou também famoso pela sua rivalidade com Arnold Schwarzenegger, ambos heróis de ação a competir pela posição de número 1 em Hollywood. Durante as décadas de 1980 e 1990, Stallone continuou a aparecer em filmes como Cobra, 1986, Tango and Cash, 1989, e Cliffhanger,
1993, mantendo o seu estatuto de herói de ação. Embora alguns dos seus filmes não tenham tido sucesso, como Stop or My Mom Will Shoot, de 1992. Outras, como Demolition Man, de 1993, foram sucessos de bilheteira, demonstrando a sua constante popularidade, os seus anos de declínio e presente. A carreira de Sylvester Stallone decaiu significativamente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, época em que não conseguiu manter o seu lugar entre os principais heróis de ação de Hollywood. 2000. Stallone atuou em Get Carter, um remake do original britânico de 1971. O filme, no entanto, recebeu críticas negativas dos críticos e não conseguiu sucesso de bilheteira. Este foi o início de um período turbulento na sua carreira. Os seus filmes seguintes, Entre os Quais Driven, 2001, Avenging Angela, 2002, e Detox, 2002, sofreram todos o mesmo destino. Mesmo com o poder comprovado de Stallone, estes filmes não foram apenas fracassos de bilheteira, mas também fracassos de bilheteira, o que indicava que a sua antiga influência nas bilheteiras estava a diminuir. Os seus esforços para se reinventar através de vários gêneros e papéis nesta época, incluindo Driven, no qual atuou como piloto de corridas, não atraíram espectadores. O thriller de ação Detox, de 2002, em que Stallone interpretou um polícia num hospital psiquiátrico, também não foi bem recebido nem pela crítica nem pelo público, o que contribuiu para a sua queda de popularidade. A persona pública de Stallone, que antes era equiparada aos papéis machistas de Rocky e Rambo, começou a perder força à medida que o gênero de ação mudou e novas franquias e estrelas conquistaram o público. A própria indústria estava a migrar para filmes de ação mais cerebrais e menos estereotipados, tornando obsoleto o estilo narrativo e prático de Stallone. No entanto, a carreira de Stallone não tinha terminado. Conseguiu um ressurgimento temporário em meados dos anos 2000. Mas só quando as franquias Rocky e Rambo foram revividas é que começou a voltar a representar em Hollywood. Mesmo com estes ressurgimentos, o período de 2000 a 2005 testemunhou uma queda acentuada na carreira de Stallone, o que enfatizou o dilema do envelhecimento das estrelas de ação numa indústria em constante mudança. Casamentos e filhos de Stallone. Sylvester Stallone foi casado 3 vezes na vida. Tem 2 filhos do primeiro casamento e 3 filhas do terceiro casamento. Stallone tinha 28 anos quando se casou com a sua primeira mulher, Sasha Zack, a 28 de dezembro de 1974. Tiveram 2 filhos, Sage Moonblood Stallone, nascido em 1976, e Sergio, nascido em 1979. Infelizmente, Sage morreu em 2012, aos 36 anos, devido a uma doença cardíaca. Sérgio foi diagnosticado com autismo em criança, o que trouxe consigo uma série de problemas para a família. Stallone e Sasha divorciaram-se a 14 de fevereiro de 1985. Após mais de uma década de casamento, Stallone voltou a casar em 1985, após se ter casado com a modelo e atriz Bridget Nielsen. Casou com ela a 15 de dezembro de 1985, em Beverly Hills, Califórnia. O casamento de 2 anos foi tão amplamente divulgado pelos tabloides como a ruptura foi coberta pelos noticiários. A publicidade em torno do divórcio eclipsou o pouco tempo que passaram juntos. Após o seu segundo divórcio, Stallone namorou com a modelo Jennifer Flavin em 1988. Os dois começaram a namorar e estiveram juntos durante alguns anos. Mas, em 1994, as coisas complicaram-se quando Stallone informou Jennifer que estava à espera de um filho com a modelo Janice Dickinson. Mas depois de os testes de ADN provarem que Stallone não era o pai, acabou com Dickinson. Pouco tempo depois, Stallone reencontrou Jennifer. Foi apenas em maio de 1997 que Stallone e Jennifer Flavin se casaram. Juntos, viveram felizes para sempre e têm 3 lindas filhas, Sophia, Sistine e Scarlett. Eram muito populares, e as suas filhas foram selecionadas para atuar como embaixadoras dos Globos de Ouro durante a 74ª edição dos Globos de Ouro em 2017. Foi uma posição honorária na qual puderam participar no prestigiado evento, que mais uma vez colocou a família Stallone em evidência. Mas nem tudo foram rosas. Em agosto de 2022, após 25 anos de casamento, Jennifer Flavin apresentou um pedido de divórcio alegando dissolução do casamento e outras medidas. A notícia foi um choque para muitas pessoas,
pois estavam juntos há muito tempo. Mas apenas um mês depois, em setembro de 2022, Stallone e Jennifer reconciliaram-se e concordaram em dar uma nova oportunidade ao casamento. Apesar dos altos e baixos, as relações de Stallone tiveram os seus próprios problemas, mas a sua família sempre foi uma prioridade na sua vida, especialmente os seus filhos, que permaneceram com ele durante todo o processo, a sua família e amigos. Sylvester Stallone sempre manteve laços estreitos com a sua família, especialmente com o seu irmão Frank. Frank, que é músico, contribuiu significativamente para alguns dos filmes populares de Sylvester através das suas bandas sonoras. Ajudou a desenvolver a música tema de Rambo, First Blood Part 2 Staying Alive. De facto, em 1983, a faixa Far From Over de Frank em Staying Alive foi um grande sucesso, alcançando a 10ª posição nas tabelas americanas. Frank também fez aparições especiais na maioria dos filmes de Sylvester, particularmente na série Rocky, onde era cantor de esquina e ajudava com a música. Stallone tinha também uma meia-irmã, Toni Ann Felitti, que tinha 48 anos quando morreu de cancro do pulmão, a 26 de agosto de 2012. Stallone ficou extremamente devastado com a morte dela, uma vez que eram muito próximos, além dos seus familiares. Stallone também tinha alguns amigos próximos da indústria cinematográfica. Um desses amigos era o ator Joe Spinell. Stallone colaborou com Spinell em vários filmes, mas a sua amizade sofreu durante a produção do seu último projeto conjunto, Nighthawks, em 1981. Infelizmente, os dois desentenderam-se durante a produção do filme. Joe Spinell morreu em 1989, e a sua amizade com Stallone terminou de forma amarga. Embora a vida de Stallone tenha tido altos e baixos, a família e os amigos sempre estiveram próximos dele. A sua relação com o seu irmão Frank ainda é próxima. E as memórias da sua falecida irmã e amigo próximo, Joe Spinell, fazem parte da sua história. Embora estas relações tenham sido por vezes complicadas, as destemidas acrobacias de Stallone. Sylvester Stallone é famoso por realizar muitas das suas acrobacias em filmes, principalmente nos papéis de ação pelos quais é conhecido. O seu empenho em fazer cenas fisicamente exigentes resultou em alguns ferimentos graves ao longo da sua carreira. Apesar dos riscos, Stallone nunca hesitou em testar os seus limites nos seus filmes. Uma das maiores lesões precoces aconteceu durante a produção de Escape to Victory, quando Stallone estava a marcar um pênalti contra o icônico jogador de futebol Pelé. Durante uma tentativa de bloquear o remate, Stallone partiu o dedo. Não foi uma lesão grave, mas foi uma indicação precoce de que a sua dedicação a fazer acrobacias tinha potencial para ser perigosa. Assim, durante as filmagens de Rocky IV, Stallone decidiu fazer com que as cenas de luta parecessem o mais realistas possível. Ele instruiu notoriamente o seu colega de elenco, Dolph Lundgren: "Dá-me um murro no peito o mais forte que conseguires." Mas esta ação não correu como planeado. Depois de ter sido atingido por um forte soco, Stallone foi internado na UCI do Hospital St. John durante 4 dias. Mais tarde, revelou que foi uma coisa bastante estúpida de se fazer. Mas isso só indica o quão empenhado estava em tornar a cena realista. As coisas pioraram durante Os Mercenários, um filme no qual Stallone colaborou com outros heróis de ação como Stone Cold Steve Austin. Enquanto filmava uma cena de batalha, Stallone ficou gravemente ferido quando partiu o pescoço. Foi submetido a uma operação para implantar uma placa de metal para ajudar a reparar o dano. Foi uma experiência bastante assustadora, mas serve para reforçar o quão longe Stallone estava disposto a esforçar-se para filmar sequências de ação realistas. Apesar de todas as lesões que acumulou ao longo dos anos, Stallone nunca teve medo da fisicalidade das suas prestações. A sua garra contribuiu para o fortalecimento das suas performances, tornando-as inesquecíveis. Mas isso também lhe custou caro. Ainda assim, a paixão de Stallone pela representação e a sua dedicação à sua arte sempre o fizeram regressar para mais. Apesar dos perigos, questões legais, Sylvester Stallone teve vários problemas e alegações legais ao longo dos anos que fizeram manchetes. Uma das primeiras foi em fevereiro de 2001, quando uma dançarina exótica chamada Margie Carr processou Stallone por violação. O incidente terá ocorrido no ginásio de Santa Mônica, onde ambos praticavam exercício em fevereiro de 2000. O advogado de Stallone negou as acusações de imediato e afirmou que Carr tinha vendido a sua história à revista Globe antes de abrir o caso. Esta batalha judicial gerou impacto na comunicação social, mas o caso nunca foi avante. Em 2007,
Houve outra controvérsia legal quando as autoridades alfandegárias australianas encontraram 48 frascos de hormona de crescimento humano sintética, Gentropin, na bagagem de Stallone. A droga é ilegal na maioria dos países, incluindo a Austrália, e causou problemas legais ao ator. Stallone declarou-se posteriormente culpado de 2 acusações de posse de droga controlada numa audiência perante um juiz, a 15 de maio de 2007. O incidente causou grande publicidade, mas Stallone escapou a consequências maiores ao declarar-se culpado. Um assunto mais íntimo e angustiante surgiu em 2013, quando Stallone terá pago à sua meia-irmã Toniane Felitti um acordo de $2 milhões em 1987. Em troca, Felitti também concordou em desistir de um possível processo contra Stallone, alegando abuso. Desde a morte de Felitti, em 2012, o seu filho, Ed Felitti, corroborou as alegações, afirmando que a sua mãe se queixava constantemente dos alegados abusos. Stallone e a sua família, no entanto, refutaram estas alegações, indicando que Felitti o estava a chantagear e tinha um historial de dependência. Stallone foi novamente acusado em 2016, desta vez de agressão sexual. Houve um relatório do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas que também acusou Stallone de agredir sexualmente uma adolescente de 16 anos em 1986, durante as filmagens de um filme em Las Vegas. Alegou que Stallone, de 40 anos, a obrigou a fazer um ménage à trois com o seu guarda-costas. As acusações foram rapidamente negadas pelo representante de Stallone e a sua ex-mulher, Bridget Nielsen, defendeu-o, dizendo que estava presente com ele. Além disso, o exagerado colega de elenco de Stallone, David Mendenhall, também refutou as alegações, afirmando que nunca apresentou Stallone à rapariga. As alegações não se ficaram por aqui. Em novembro de 2017, outra mulher acusou Stallone de a ter agredido sexualmente no seu escritório em Santa Mônica. No início dos anos 90, Stallone negou novamente a acusação, e o seu advogado alegou que a acusadora relatou o incidente porque um site de entretenimento decidiu não cobrir a história. Os advogados de Stallone também apresentaram testemunhas que contradizem as acusações, dizendo que, embora Stallone tenha tido um caso consensual com a mulher em 1987, as acusações de agressão eram falsas. O incidente foi investigado mais profundamente e, em junho de 2018, o gabinete do Procurador Público de Los Angeles disse que estava a considerar o caso. Em outubro de 2018, o procurador decidiu não acusar Stallone porque não havia testemunhas ou provas que corroborassem as acusações. Stallone, no entanto, não desistiu e apresentou queixa na polícia sobre as falsas acusações que lhe foram feitas. Nestes incidentes, a imagem de Stallone foi posta em causa por várias acusações legais, mas protestou a sua inocência e defendeu-se legalmente, desde as suas raízes católicas à sua espiritualidade pessoal. Sylvester Stallone foi batizado e educado como um católico convicto, mas quando a sua carreira de ator ganhou impulso, deixou de ir à igreja regularmente. Como a maioria dos jovens adultos em Hollywood, Stallone foi levado pelo estilo de vida do estrelato, e a sua fé tornou-se secundária. Tudo isto mudou quando a sua filha nasceu doente, em 1996. Isto inspirou-o a procurar novamente a sua fé e a regressar a um estilo de vida católico mais rigoroso no final de 2006. Numa entrevista com Pat Robertson no programa 700 Club da Christian Broadcasting Network, no mesmo ano, Stallone falou abertamente sobre o seu caminho espiritual. Descreveu como desperdiçou muitos dos seus anos anteriores em Hollywood, perdendo-se no meio de tentações de todos os lados, mas chegou a uma encruzilhada e decidiu colocar as coisas nas mãos de Deus. Este foi um regresso à sua religião, a que chamou força orientadora na sua vida. Mesmo com a sua fé renovada, Stallone tem uma perspectiva mais subtil sobre a religião. Numa entrevista de 2010 à revista GQ, explicou que não segue necessariamente os ensinamentos de nenhuma religião organizada, mas é espiritual. Afirmou: "Sou muito espiritual. Acredito muito no espírito do homem. Definitivamente não sou ateu. Fui batizado como católico, mas não frequento uma igreja estruturada." Stallone falou muito bem da sabedoria contida na religião, afirmando: "Acho que há ali grandes tesouros de conhecimento, algumas regras maravilhosas para viver." No entanto, mencionou as dificuldades que a religião pode gerar, mencionando o outro lado da moeda, a quantidade de agonia que causa. Através destas entrevistas, Stallone revelou que a sua relação com a religião é pessoal e mutável. Embora não seja adepto do catolicismo ou de qualquer outra igreja formal,
A sua fé é ainda um aspecto significativo da sua vida, especialmente após o sofrimento que enfrentou com a saúde da sua filha. Ideologia política. Sylvester Stallone apoiou politicamente diversos políticos ao longo dos anos, embora não pertencesse a nenhum partido em particular. Apoiou vários políticos republicanos, mas também houve democratas para os quais contribuiu. Ele, por exemplo, fez donativos ao Comitê Nacional Democrata e aos democratas Joe Biden e Chris Dodd. Apesar destas diversas filiações políticas, Stallone é mais famoso pela sua posição inflexível sobre o controle de armas. De facto, é conhecido como a celebridade mais anti-armas de Hollywood devido ao seu firme apoio ao controle de armas. Embora suas opiniões sejam conservadoras noutros aspectos, em 1994, Stallone contribuiu com $1.000 para a campanha de Rick Santorum para o Senado na Pensilvânia. Em 2008, Stallone manifestou o seu apoio a John McCain na eleição presidencial. Mas, no que diz respeito às eleições de 2016, Stallone não demonstrou qualquer apoio público a Donald Trump ou a qualquer outro candidato nas primárias republicanas, embora tenha rotulado Trump como uma personagem dickensiana e uma figura maior do que a vida. Stallone também participou num ritual hindu em 2015 para o seu filho falecido. 7. Seguindo a sugestão de um estudioso védico, conduziu um ritual hindu Tithi Shraddha em Hardwar, uma cerimônia para pessoas que morreram em acidentes ou foram assassinadas. Esta foi uma experiência pessoal e religiosa para Stallone, enquanto passava pelas suas tristezas. Mais recentemente, em 2023, Stallone fez manchetes ao contribuir com $11.600 para a campanha de reeleição da senadora independente Kyrsten Sinema, no Arizona. Mais tarde, ele e a sua família tiveram uma audiência privada com o Papa Francisco no Vaticano, demonstrando novamente os seus variados interesses e contatos. Após a vitória de Trump nas eleições de 2024, Stallone foi visto num evento em Mar-a-Lago, onde elogiou Trump, chamando-lhe uma personagem mítica e comparando-o à sua própria personagem lendária, Rocky Balboa. Stallone chegou a comparar Trump ao segundo George Washington. Em janeiro de 2025, Stallone teria uma nova função como embaixador especial em Hollywood durante o regime de Trump, participando em parte do papel dos atores Jon Voight e Mel Gibson. A responsabilidade de Stallone seria tornar Hollywood mais forte do que nunca e restaurar os negócios perdidos em países estrangeiros. Vamos agora falar dos 5 atores que Sylvester Stallone mais detestava. E vamos começar por Richard Gere. A rivalidade entre Sylvester Stallone e Richard Gere remonta à década de 1970, quando The Lords of Flatbush estava a ser filmado. Gere, que interpretava Chick Tyrell, terá pingado mostarda nas calças de Stallone. Stallone respondeu dando uma cotovelada na cabeça de Gere e atirando-o para fora do carro. O realizador tinha um dilema: ou despediria os 2 atores. No final, Gere foi dispensado do filme. A polêmica entre Stallone e Gere não se ficou apenas pelo set de filmagens. Na década de 1990, durante uma festa dada por Elton John, houve uma altercação quando Stallone desafiou Gere por ter conversado com a princesa Diana. Tal como foi relatado pelo marido de Elton John, David Furnish. Stallone ficou perturbado ao ver Gere profundamente envolvido numa conversa com Diana e, segundo os relatos, acusou. O incidente quase causou uma luta entre as 2 estrelas. Apesar destes conflitos, os 2 atores nunca deixaram de trabalhar arduamente em Hollywood. No entanto, uma relação tão tensa é um episódio épico na história das rivalidades entre celebridades. Bruce Willis. Houve desentendimentos financeiros entre Sylvester Stallone e Bruce Willis durante a produção de Os Mercenários 3. Willis terá pedido $4 milhões para aparecer no set durante 4 dias, ou $1 milhão por dia. Stallone e a equipe de produção recusaram, considerando o valor demasiado elevado. Willis foi posteriormente substituído por Harrison Ford, que foi adicionado ao elenco pouco depois. Stallone queixou-se das exigências de Willis, chamando-lhe ganancioso e preguiçoso, e declarou que esta era uma fórmula certa para o fracasso na carreira. Ambos os atores mantiveram carreiras de sucesso em Hollywood, apesar da controvérsia. Eddie Murphy, Sylvester Stallone e Eddie Murphy foram 2 das maiores estrelas de Hollywood e amigos próximos no final da década de 1980. A sua amizade, no entanto, tomou um rumo dramático durante as filmagens de Um Tira da Pesada 2, em 1987, nas quais a então mulher de Stallone, Brigitte Nielsen, apareceu.
Os rumores sobre um alegado caso entre Murphy e Nielsen começaram a circular. Murphy descreveu numa entrevista a Rolling Stone, em 1989, que Stallone o confrontou pessoalmente por telefone, acusando-o de traição. Murphy recordou-se de Stallone a dizer: "Alimentaste a minha mulher." E de Murphy a responder: "Calma, irmão, eu não fiz sexo com a tua mulher." Murphy presumiu que, apesar da negação, Stallone continuava desconfiado. Murphy complementou: "Eu e o Sly também nos demos bem. Mas depois do sucedido com a Bridget, acabou. Eu não tive relações sexuais." Quando lhe perguntaram se Nielsen fazia o seu gênero, Murphy disse: "Alguma vez quis Gita? Não, ela não faz o meu gênero. Era casada e estava casada com alguém que era meu amigo. Eu não sou esse tipo de rapaz." As consequências do incidente resultaram num rompimento permanente entre os dois atores, terminando a sua amizade. Tanto Stallone como Murphy continuaram carreiras de sucesso em Hollywood, apesar do drama. Kirk Douglas. No início das filmagens de First Blood, a lenda do cinema Kirk Douglas interpretou o Colonel Sam Troutman, o mentor de John Rambo e o pai de Sylvester Stallone no ecrã. Douglas já se tinha interessado pelo argumento, mas ao aparecer no set, exigiu grandes alterações no filme, incluindo a reescrita do final do filme para que Rambo morresse, à semelhança do livro original. Exigiu também que reescrevesse as suas falas e foi ouvido a dirigir-se a si próprio na terceira pessoa, murmurando frases como: "Kirk não diz essas falas e Kirk Douglas deveria ter essa fala." O realizador Ted Kosheff e os produtores tentaram corresponder às exigências de Douglas, trabalhando até altas horas da noite a reescrever cenas. Mas Douglas ainda não estava satisfeito. Então Kosheff chamou. Kosheff lembrou-se de dizer a Douglas: "Kirk, aqui está a situação. Eu dei-lhe um guião e você pegou nele e disse que adorou. Estamos a filmar o guião que você amou. Se quiser atuar neste guião, ficaria feliz por tê-lo. Mas se não quiser, pode ir embora." Douglas respondeu: "O Kirk vai embora." Depois de Douglas sair, o elenco recrutou imediatamente Richard Crenna para interpretar o Coronel Troutman. Crenna apareceu no set no dia seguinte e decorou as suas falas durante o percurso. A sua interpretação de Troutman foi um sucesso e tornou-se um dos seus papéis mais marcantes, ajudando o filme a tornar-se um grande sucesso. Stallone e Kosheff sentiram que manter o argumento original e a escolha de Crenna ajudou a manter a integridade e o apelo do filme. Stallone recordou mais tarde que se a versão de Douglas tivesse sido utilizada, a franquia Rambo talvez não tivesse tido o mesmo sucesso. Arnold Schwarzenegger. Durante as décadas de 1980 e 1990, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger foram dois dos maiores heróis de ação e concorrentes ferozes de Hollywood. A rivalidade entre eles era feroz, cada um tentando superar o outro em termos de sucesso de bilheteira e heroísmo no ecrã. Esta competição resultou em alguns momentos icônicos, como uma brincadeira maliciosa de Schwarzenegger que fez Stallone protagonizar um filme que mais tarde desejou não ter protagonizado. Em 1992, Stallone protagonizou a comédia de ação Stop, ou A Minha Mãe Dispara. O filme foi um fracasso de crítica e é frequentemente listado como um dos piores de Stallone. Anos mais tarde, descobriu-se que Schwarzenegger estava envolvido nesta decisão de casting. Reconheceu que fingiu estar interessado no argumento porque sabia que Stallone era muito competitivo e teria de aceitar o papel para impedir Schwarzenegger de o fazer. Schwarzenegger afirmou isto durante uma entrevista, dizendo: "É 100% verdade." Stallone admitiu finalmente a brincadeira, dizendo: "Ele enganou-me." Ele sempre foi inteligente. O fracasso de bilheteira foi uma decepção para Stallone, mas foi um ponto de viragem no seu relacionamento. Eventualmente, a rivalidade dissipou-se e os dois atores passaram a ter respeito mútuo. Passaram a trabalhar juntos em vários projetos, incluindo a franquia Os Mercenários e Plano de Fuga, demonstrando a sua amizade e história partilhada. Esta transformação de rivais acérrimos em amigos é indicativa da natureza sempre mutável das relações de Hollywood e do desenvolvimento individual dos dois atores. E aqui termina a nossa análise aprofundada dos atores que Sylvester Stallone simplesmente não suportava, desde as quesilhas no set até as brincadeiras maliciosas que foram longe demais. Se gostou deste vídeo e quer mais mexericos picantes dos bastidores de Hollywood, não deixe de gostar do vídeo, subscrever o canal e clicar no ícone do sino para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima.